Bom, essa conversa que eu estou pretendendo fazer aqui, ela vai estar ligada a um pouco o meu pensamento sobre o tema da educação permanente. E a primeira coisa que eu associo para todos nós, trabalhadores do campo da saúde, é que esse tema da educação permanente, ele faz referência ao mundo do trabalho. É praticamente uma relação obrigatória, porque o tema da educação permanente, ele vem dialogando com os outros temas da formação, e que são tratadas também pelo campo da educação, como por exemplo o tema da educação continuada. A educação continuada é um tema que se vincula à ideia da formação e é um tema que é muito elaborada e trabalhada no campo da educação. Mas a educação continuada, ela tem uma noção de que um profissional, por exemplo, um trabalhador de saúde, ele, depois que ele está habilitado do ponto de vista profissional ou do ponto de vista do seu exercício no trabalho, ele pode ou até deve estar submetido a um processo mais contínuo na sua formação. Mas a educação continuada, ela tem uma noção de que a sua relação principal é com a aquisição de um conhecimento específico, com uma habilidade específica e, portanto, uma boa parte das ofertas que estão sob essa noção da educação continuada, elas são feitas sobre a forma de cursos muito previamente estruturados, né? Então, são ofertas que a gente produz no campo da formação e da educação, submetendo o trabalhador a uma relação mais própria com a aquisição de uma técnica, aprimoramento de uma técnica, aquisição de um conhecimento ou aprimoramento de um conhecimento adquirido. Já quando eu estou tratando do tema da educação permanente, e eu digo que ele me coloca imediatamente no tema do mundo do trabalho, é porque eu estou praticamente tentando construir uma outra imagem. Eu estou tentando construir a imagem de que ali no trabalho, mesmo que a gente não dê nome para isso, o próprio ato do trabalho ao qual nós estamos vinculados e somos produtores é um ato formativo também. Ou seja, ali no mundo do trabalho a gente se forma com o próprio trabalho, né? Isso quer dizer que o mundo do trabalho, mesmo que a gente não queira, é uma escola. Nesse sentido, a gente pode ir se aproximando dessa ideia e a gente vai verificar que ali no cotidiano da nossa vida como trabalhador, com os outros trabalhadores, com os usuários que a gente se relaciona, com os gestores que formalmente estão vinculados à organização das redes de serviço, que esse conjunto de processos que estão ligados ao trabalho, eles disparam tanto os atos produtivos nossos, quanto eles disparam em nós processos formativos. Isso quer dizer que a todo tempo, no mundo do trabalho, nós estamos nos vendo com as nossas próprias práticas. E nós estamos nos vendo com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente produz junto com o outro, com aquilo que o outro produz em nós. E isso nos leva a ter que, de uma certa maneira, estar exercitando o conhecimento e o pensamento em nós. É como se eu pudesse dizer que lá na educação continuada,
eu estou mais ou menos fazendo uma aposta de organizar um pensamento que já está elaborado, de um pensamento que já tem uma estrutura muito bem ordenada, e eu posso ir qualificando esse pensamento. E eu diria que na educação permanente é como se o mundo do trabalho exigisse que a gente pensasse sobre o próprio ato que nós estamos fazendo. Então é como eu poder olhar para as relações no cotidiano do mundo do trabalho e verificar que ali naquele cotidiano, a escola que opera nesse lugar, ela fica o tempo inteiro agindo em nós. Ora, nós sabemos como trabalhador que isso é um processo muito intenso na nossa vida cotidiana. Então, por exemplo, nós estamos às vezes atuando a partir de um certo perfil profissional, mas a presença desse outro que está ali no trabalho, um usuário específico, que tem um nome definido, que tem uma vida própria, ela nos atinge de tal maneira que ela coloca para nós em questionamento aquele próprio conhecimento que eu já tenho a priori. É como se a roupa que eu tenho vestido como um profissional, ela não se ajustasse, por exemplo, naquele encontro que o mundo do trabalho está me proporcionando. Então, neste momento, o mundo do trabalho gera em mim e gera nas minhas relações um pedido novo, um pedido para novos conhecimentos, um pedido para novos pensamentos. E aí eu sou obrigado a pensar novas coisas. Isso quer dizer o seguinte, que o processo formativo ele pode vir de vários lugares, não é? Mas este que vem do mundo do trabalho, ele é um processo formativo que está vinculado exatamente a essa construção do mundo do trabalho como uma escola e que nos remete e que mexe com a gente o tempo inteiro. E o tempo inteiro eu estou sendo puxado para ter que produzir coisas novas em mim, conhecimentos novos em mim, novas trocas de conhecimento com os outros. E isso ele não é algo que se resolve nos conhecimentos já organizados, porque muitas vezes são conhecimentos novos a serem produzidos, tanto por mim individualmente, quanto na minha relação coletiva com os outros, numa troca intensa deste processo do mundo do trabalho como uma escola. Então a educação permanente, ela não é um processo que é criado porque alguém formula uma política de educação permanente. A educação permanente é algo que acontece no mundo do trabalho independente de existir uma política para isso, não é? É por isso que nós, no campo da educação permanente em movimento, a gente vem defendendo a noção de que uma política de educação permanente em movimento, ela deve ser muito mais uma aposta de reconhecimento do que é que tem das práticas formativas no mundo do trabalho por este processo do mundo do trabalho como uma escola. Então é reconhecer isso mais do que a intenção de induzir isso, né? E este processo de uma política por reconhecimento é um processo que exige de nós uma aproximação no cotidiano com o modo como nesse cotidiano os processos formativos vão acontecendo. Eles vão se realizando pelas próprias experiências que a gente tem enquanto trabalhador, individual e coletivamente. Então, a educação permanente em movimento, ela não consegue ser equacionada por uma oferta de um curso específico de um conhecimento já dado a ser aprendido, não é? A educação permanente em movimento, ela tem que ser um processo de construção de facilitações, de ativações em nós, neste mundo do trabalho que é uma escola,
no sentido da gente conseguir reconhecer esta prática como algo que acontece, independente da existência de ter ou não uma política para isso, né? Nós, trabalhadores, sabemos na nossa vida, no trabalho como equipe de saúde, no trabalho com outro, como que isso é inesgotável. Como que a todo momento, a cada dia que a gente vai para o trabalho, numa dinâmica coletiva com o usuário e com os companheiros do trabalho, o quanto a gente está em exercício de formação, o quanto a gente está sendo exigido o tempo inteiro, no bom sentido, a produzir mais pensamento em nós, mais sabedorias em nós, e o quanto nós estamos sendo exigido a reconhecer todos os outros também como sabidos neste próprio processo e como alguém que também está em processo formativo. Então há uma coisa muito rica no mundo do trabalho que deve fazer parte da própria gestão do trabalho, que é o reconhecimento desse lugar como um lugar de muita produção intensiva de conhecimentos e novos saberes. E, ao mesmo tempo, o quanto essa produção intensiva é uma matéria-prima para a nossa construção de uma gestão coletiva do nosso próprio fazer, né? E isso, inclusive, incluindo o próprio usuário como alguém que também está em processo formativo no encontro conosco, né? Então, o mundo do cuidado, o mundo do trabalho, da produção do cuidado, ela é uma escola rica, ampla e permanente. Este é o processo da educação permanente. Esse é o tipo de mensagem que eu gostaria de estar colocando como central na nossa aposta de que a produção de nós em todos os cotidianos das práticas do Sistema Único de Saúde, com essa possibilidade de ver este mundo como uma escola permanente, é talvez uma das questões mais estratégicas para a gente poder repensar a própria gestão coletiva do trabalho na construção do cuidado em busca de um novo modelo de atenção. Então eu faço uma vinculação entre a educação permanente, os processos formativos e a produção do cuidado como algo inseparável, né? Como algo que não tem dicotomização. Então este é um campo da educação, um campo da formação que faz referência imediatamente à forma como a gente se posiciona na produção do cuidado em relação ao modo como a gente olha o que é a vida do outro em nós.